A maior insegurança da mulher está dentro do lar dela. Porque a violência, ela nunca começa com agressão física. Esse homem, ele precisa ser tratado. Era uma mulher com medida protetiva, o que aconteceu? Olá, este é o MP em Pauta, um espaço para debatermos assuntos do dia a dia da sociedade capixaba e que são áreas de atuação do Ministério Público. Hoje vamos falar sobre um tema que tanto nos aflige, que é o enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres. Sabemos que todos os dias as mulheres sofrem violência dentro de casa, na rua, nas redes sociais, na sociedade como um todo. Mas combater essa realidade vai muito além da aplicação da Lei Maria da Penha. E neste episódio nós vamos conversar sobre como o Ministério Público vem atuando nesse aspecto. E antes de aprofundarmos o tema, eu quero me apresentar. Eu sou Cristiane Esteves, sou promotora de justiça e atualmente estou na coordenação do NEVID, que é o Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres. E para debater esse assunto tão importante, convidamos a nossa colega, a doutora Isabel Lomeu. Por favor, se apresente. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para tratar aqui nesse ambiente tão importante, esse novo veículo de comunicação sobre um tema que, especial, atualmente, estamos no Agosto Lilás, tem tanta relevância social e para a atuação do Ministério Público. Meu nome é Isabel Lomeu, atuo como promotora de justiça desde 2014 e atualmente encontro-me na promotoria do Júri de São Mateus, no norte do estado, e também coordenando o subnúcleo do Núcleo de Enfrentamento à Violência de Gênero e Defesa do Direito das Mulheres, o NEVID, desde 2020. A gente sabe que todos os dias a sociedade ela é impactada com notícias sobre mulheres agredidas ou mortas por companheiros, ex-maridos, ex-namorados, pais, irmãos. Mas os casos de violência, eles nunca começam com uma agressão em si. E quando começa essa violência, Isabel? Ou seja, como identificar os sinais de um relacionamento abusivo? Pergunta muito importante, porque na lida do dia a dia, na atuação da Promotoria de Justiça, nas audiências, nos atendimentos dessas mulheres, nós verificamos que muitas delas não se reconhecem como vítimas de violência nos primeiros sinais em que o ciclo se inicia. Muitas mulheres acreditam que apenas quando há a primeira agressão física que ela precisa procurar ajuda. E existe a necessidade de informar a essas mulheres e a população como um todo que a violência ela nunca começa com agressão física. Ela começa com excessivo controle, com limitações de comportamento, limitações profissionais, com menosprezo, com xingamentos, com formas intimidatórias e de isolamento dessa mulher. Então, há um caminhar de escalonamento dessa violência. Então, é muito importante que essas mulheres se reconheçam como vítimas de violência nesses primeiros sinais, pois aí haverá uma prevenção do agravamento dessas formas de violência. Então, a violência psicológica, por exemplo, que passou a ser tipificada como crime no nosso ordenamento, no nosso Código Penal, prevê como um crime autônomo, ela já traz aí a possibilidade dessa mulher procurar ajuda. E principalmente, é importante dizer que mesmo quando ainda não há um crime, mas aquela mulher se sente agredida moralmente, emocionalmente, por alguma atuação violenta nesses exemplos que foram trazidos, ela pode procurar ajuda, ela pode procurar a rede de atendimento, serviços psicossociais do município e até mesmo a medida protetiva de urgência, já que ela não precisa pedir que se instaure um inquérito, ter um processo penal propriamente dito, para que tenha acesso à medida protetiva de urgência. Então, são informações que devem chegar ao domínio da população, porque muitas mulheres só procuram ajuda quando já houve esse escalonamento. E isso é muito temerário para a segurança e para o bem-estar e integridade dessa mulher. Isabel, você até citou aí alguns casos, né, alguns tipos de violência doméstica. Para ficar mais claro para a sociedade como um todo, quais são esses tipos de violência doméstica estabelecidos ali na Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela é considerado um dos diplomas jurídicos mais completos do mundo a respeito do tratamento da violência, dos mecanismos de coibição, prevenção e até mesmo repressão desse tipo de crime ou de
atentado à vida dessa mulher. Ela traz, né, no seu seio a descrição de 5 tipos de violência. Né? Então, isso já é muito importante para que a população tenha esse conhecimento referente ao que foi falado, né, no questionamento anterior, da variação dessas violências e do escalonamento dela. O primeiro tipo que a gente pode destacar é a violência psicológica, né, que é essa violência em que há esse constrangimento, humilhação, xingamento, diminuição da autoestima dessa mulher de forma constante, que faz ela ter um prejuízo emocional, um dano emocional. Né? A violência moral, que ela já passa por uma destruição da moral, daquela imagem que a mulher... daquela autoimagem da mulher, né, que ela pode ser, por exemplo, pode ser exemplificada como injúrias, calúnias, difamações, né, trazer naquela sociedade, por exemplo, no local de trabalho daquela mulher, informações sobre a vida pessoal dela que não sejam verídicas para diminuir a estima daquela mulher naquele ambiente. Ainda citamos a violência mais conhecida, que é a violência física, né? Que é quando já o agressor ele já submete aquela mulher a sofrimento físico, a agressões. E é muito importante nesse ponto, porque também é um ponto, Cristiane, que é muito comum na lida, no dia a dia da nossa atuação enquanto órgão de execução, que é o imaginário de que violência física tem que deixar marca. Muitas mulheres chegam em audiência e falam, não, eu não sofri violência física, o agressor apenas me empurrou. Né? Então, a violência física, ela não precisa deixar hematomas, escoriações, né? Basta que tenha havido aquela submissão da mulher a uma atitude física, né? Que tenha essa conotação violenta. E a gente destaca também a violência patrimonial, que é uma violência que é muitas vezes, muito sutil. As mulheres não conseguem identificar, que é aquele cerceamento da mulher de ter acesso à liberdade de usufruir dos seus próprios ganhos, ou aquele agressor que vai ao local de trabalho da mulher e promove situações vexatórias que acabam levando à demissão daquela mulher, né? A gente pega muitas situações, né, que a mulher às vezes trabalha num local de atendimento ao público e o agressor vai todo dia lá criar uma situação e o superior dessa mulher acaba, até para tutelar o estabelecimento, demitindo essa mulher. Situações, por exemplo, que a gente cita de violência patrimonial, a própria destruição do local de trabalho da mulher. Então, são tipos de violência que estão presentes, né? Então, a gente cita a violência moral, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual, né? Deixo por último, mas infelizmente o Brasil se destaca com índices altos, não apenas de mulheres, também meninas, né? Há um movimento no sentido de conscientizar desde ações assim, bem indiretas, que já colocam a mulher como um objeto sexual, para que vá se alterando essa mentalidade, né, de usar o corpo da mulher, de considerar o corpo da mulher propriedade do homem. Então, a violência sexual, muitas vezes, ela acontece no seio familiar, inclusive em casais casados, né? O estupro marital, por muitos anos, ele foi algo velado, algo que não chegava às delegacias de polícia, ao Ministério Público e ao sistema de justiça, mas cada vez mais as mulheres têm relatado essa forma de violência dentro de relações formais mesmo, como casamento, a união estável, e a gente não pode desconsiderar esses altos índices nesse ponto também. Isabel, uma pergunta que sempre é feita é por que essa mulher permanece numa situação de violência, né? A gente sempre ouve esse tipo de pergunta, esse questionamento, principalmente quem trabalha nessa área ou pessoas que estão próximas a essa mulher, falar, mas ela voltou com ele, ela está novamente com ele. Por que essa mulher permanece numa relação abusiva? Cristiane, esse é um ponto muito importante da gente trabalhar na sociedade, trabalhar até mesmo entre os operadores do direito. Como eu mencionei na apresentação, atuo no Tribunal do Júri e com frequência em júris de feminicídio tentado. E, infelizmente, é muito comum a gente ouvir dentro do Tribunal do Júri a informação de por que essa mulher estava com esse cidadão que era tão agressivo, por que ela não procurou ajuda, que, na verdade, ela abria mão dos seus direitos para estar com esse cidadão. E a fala do Ministério Público ela tem que ser una nesse sentido.
passando a seguinte mensagem: a mulher sempre vai ser vítima dessa situação. Se essa mulher tem medo de denunciar, se essa mulher ela não procura sair do ciclo de violência, que a gente fala, vou falar brevemente, né? O ciclo de violência é uma teoria que ela se emprega perfeitamente no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, na violência de gênero, porque normalmente o agressor ele começa, né, com violências sutis e vai escalando até que em determinado momento chega uma violência física, uma violência mais grave, e depois vem a fase que se chama de lua de mel, que é aquela fase que o agressor ele tenta ali manter a vítima sobre o seu poderio, né? Então ele pede perdão, ele tenta recompensar a violência realizada, para que posteriormente reinicie-se o ciclo. E o que faz essa mulher vencer o medo, vencer esse obstáculo e sair desse ciclo? A rede de atendimento, essa mulher entender que ela tem uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio do Estado, os filhos dela vão poder, por exemplo, ter meios de sustento, meios de serem matriculados em outra escola se ela precisar mudar de domicílio. Ela vai ter onde se abrigar numa situação que ela precise, por segurança pessoal, deixar o local em que ela vive. Então, quando uma mulher ela tem medo, em grande parte de sair desse ciclo, em grande parte dos casos, o que a gente verifica é que essa mulher ela não se sente segura e não se sente apoiada para deixar esse ciclo. Então, quando eu ouço esse discurso, mas ela estava com o agressor e não queria largar, eu sempre tento corrigir, seja nos eventos de educação, nos locais, nos espaços públicos, né, que nós somos chamados a falar, seja no próprio tribunal do júri, eu tento corrigir essa fala no sentido assim, o que o Estado, o que nós, como rede, proporcionamos a essa mulher para dar segurança a ela, para deixar esse agressor. Quais são os direitos da Lei Maria da Penha que essa mulher teve acesso de fato? Porque, sem dúvida, a experiência prática mostra que quando essa mulher se sente segura, sente que tem uma rede em favor dela, ela não quer sofrer, ela não quer continuar na situação de violência. Então, esse medo, ele vem dessa segurança que nós, enquanto rede de apoio, Ministério Público, Judiciário, polícias, assistência social, educação, saúde, essa rede integrada em amplo promove essa mulher para dar forças a ela para romper esse ciclo. Muita gente me pergunta se os casos de violência eles estão aumentando ou se as mulheres que estão denunciando mais. E a gente sabe que tem N fatores envolvidos nessa pergunta. Qual a sua percepção em relação a isso? Está aumentando, não está aumentando? As políticas públicas melhoraram ou não? Há mais acesso à informação para essas mulheres? Qual a sua percepção? Essa é uma pergunta que é muito feita, né, sobretudo para nós, o sistema de justiça. E, de fato, desde o período de pandemia, houve um robustecimento dessas denúncias que geraram, inclusive, um aumento histórico dos índices, porque conforme há a denúncia, isso é registrado e contabilizado. E o fenômeno, ele ainda não tem uma resposta certa, ele está sendo estudado, né? De um lado, de fato, a pandemia aprimorou os meios remotos de denúncia. Órgãos públicos que antes presumiam a presença daquela mulher para denunciar, para buscar ajuda, passaram a contar com canais online, né? A própria evolução tecnológica permite que mulheres sejam atendidas em tempo real por aplicativos de conversa. Tudo isso amplia salutarmente o acesso dessa mulher aos órgãos da rede de atendimento. Então, por outro lado, a gente tem estudos como o Anuário de Segurança Pública que captam, sobretudo no âmbito residencial, aumentos e também níveis constantes de violência ano a ano. Então, não há uma resposta correta. Fato é que a maior disseminação dessas informações no âmbito educacional, até mesmo de crianças e adolescentes, passou-se a estabelecer, por exemplo, a lei, né, da Semana Escolar de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Tudo isso, e entre outros aspectos, a própria mídia, né, as redes sociais, situações de feminicídio que rapidamente viralizam, né, e chegam a todas as casas. Tudo isso tem alertado as mulheres das formas de violência e trazido essas mulheres de forma mais precoce à rede. Então, enquanto essa resposta clara e exata não vem, né, por meio de estudos estatísticos, o que podemos dizer? Que a ampla divulgação
dos meios de enfrentamento, prevenção, dos canais de ajuda para essas mulheres, canais públicos e até mesmo privados, porque muitas empresas também estão adotando meios de enfrentamento a essa violência, empresas privadas. Quanto mais houver essa disseminação, melhores serão os acessos dessas mulheres à rede de atendimento, àquela rede de apoio que foi mencionada aqui. Então, ampliar meios de acesso, meios de acolhimento, trazer informação é, sem dúvida, o meio e o caminho para que a gente consiga não apenas aumentar essas denúncias, mas também, de fato, prevenir e reduzir esses números. Isabel, fala agora um pouco sobre o papel do Ministério Público no enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres, seja o papel ali da Promotoria de Justiça, como o papel também do NEVID, que fomenta, articula essa política pública de enfrentamento à violência de gênero. No ano de 2023, né, pelo NEVID, tive a oportunidade de ouvir a própria Maria da Penha falar num evento e acho que a resposta dela vai muito ao encontro da resposta a essa pergunta. A Maria da Penha falou: muito se engana quem acha que a Lei Maria da Penha é um instrumento que veio para punir o agressor. Ela veio para prevenir, ela veio para informar, ela veio para educar sobre os direitos de gênero. E o papel do Ministério Público, ele vai muito nesse caminho. Muito se engana quem acha que o papel do promotor, da promotora de justiça é acusar o agressor, prender o agressor tão somente. Esse é, sem dúvida, um papel muito importante, essencial. A repressão aos crimes, ela tem um papel de resposta àquela mulher, à sociedade, por aquele delito que foi cometido, mas a função do Ministério Público, ela vem muito antes da prevenção e deve vir. Nós temos que acolher essas mulheres, receber essas mulheres e também preparar a rede, melhorar a rede. O Ministério Público, ele deve funcionar não apenas como instrumento de acusatório, repressor, mas instrumento de indução de boas políticas públicas, de acolhimento dessa mulher, de prevenção de novos crimes. E o NEVID, o Núcleo de Enfrentamento à Violência de Gênero e Defesa dos Direitos das Mulheres, ele tem projetos que atendem todas essas etapas do enfrentamento à violência. E projetos que vêm se estendendo ao longo dos anos, são desenvolvidos nos 78 municípios do estado por meio de subnúcleos descentralizados. E a gente pode citar, primeiramente, o projeto Subnúcleos em Ação, em que essas reuniões elas são feitas numa média de 2 anos, a cada 2 anos em cada município do estado, também por meio dos subnúcleos e do núcleo central, e são revistos aspectos problemáticos daquele município e acompanhados ao longo desses 2 anos, criando ali um diálogo constante entre a rede e o promotor natural e o próprio NEVID. Outro ponto muito importante que vai ao encontro dessa função de prevenir, de informar, é o projeto Educar em Direitos, em que o promotor do NEVID, assim como o promotor natural, é estimulado a estar junto à população, estar ali falando sobre os direitos na comunidade, num CRAS, numa escola, num evento público, na Câmara, por exemplo, trazendo essa proximidade do promotor, da promotora com aquela sociedade. O projeto Diálogos vem no mesmo caminho, em que são estimuladas rodas de conversa com a rede e mulheres que também estão em situações de violência. Cita-se ainda as capacitações de Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, que são feitas periodicamente nas regiões do estado também pelo NEVID. A gente acabou de realizar isso no norte do estado, por meio do subnúcleo, e projetos também voltados ao atendimento da mulher que já está com medida protetiva de urgência, que é o projeto MP com Elas. É um projeto em que o promotor ou a promotora de justiça e aquela promotoria, eles devem fazer um contato assim que aquela mulher recebe a medida protetiva para orientar sobre direitos, abrir a porta do Ministério Público, receber e acolher aquela mulher. E ela saber que, a partir daquele momento, ela tem aonde ir, tem com quem contar, caso ela se sinta em risco ou se sinta desacolhida pela própria situação de violência em si. Podemos citar outros projetos que são desenvolvidos em parceria com outras instituições, como o projeto Homem que é Homem, da Polícia Civil, que atende a uma diretriz da Lei Maria da Penha, que não apenas a mulher deve ser tratada, mas o homem autor de violência deve ser submetido a um acompanhamento, a orientações para que ele não
reincida, para que ele entenda o porquê que ele cometeu aquela violência de gênero e assim ele não repita. É muito comum a gente ver na vara criminal homens que às vezes têm medida protetiva com 4 vítimas, mulheres distintas, ou seja, todo relacionamento ele comete alguma violência, então esse homem ele precisa ser tratado, ele não pode ficar infinitamente sendo levado até uma vara criminal. Então, projetos de grupos reflexivos de homens autores de violência visam fazer esse tratamento. Então, o Ministério Público ele tem essa função ampla, desde acolher aquela mulher, atender na promotoria de justiça, como acompanhar o caso dessa mulher até uma sentença, sabendo sempre que a sentença ela é uma entrega de uma prestação jurisdicional, mas muitas vezes ela não vai sanar sozinha a dor daquela mulher. Ela precisa ser encaminhada a um atendimento psicológico, ela precisa ser cuidada pela rede, e aí nós atuamos nesse fortalecimento. E como é que é a atuação do Ministério Público junto à Polícia Civil, o Judiciário e a Rede de Proteção? Você falou um pouco, né, desses trabalhos que são desenvolvidos pelo NEVID e como fica essa atuação das promotorias de justiça, como o Ministério Público fazendo parte dessa rede de proteção. É importante, como foi falado, colocar o Ministério Público como participante dessa rede. Nenhum órgão público deve trabalhar em ilha. E não se fala isso nem apenas entre os órgãos públicos. A gente fala isso também com a sociedade civil. O Ministério Público ele tem que se comunicar constantemente com esses órgãos públicos e com a própria sociedade civil. E a atuação do Ministério Público, por exemplo, com as polícias, ela deve ir além de, por exemplo, remeter papéis e receber papéis e ofícios desses órgãos. Deve haver uma interlocução constante. Muitas vezes a gente vê isso, por exemplo, nessa promotoria que eu atuo atualmente, que é do júri, casos complexos que exigem uma reunião mesmo com o delegado, com a delegada de polícia, para tratar da melhor forma de atuação naquela investigação. Fiscalização também desse trabalho diário. Então, o dever do promotor de justiça, da promotora de justiça, é estar sempre atento a como foi o acolhimento dessa mulher e promovendo maneiras de melhorar esse atendimento, de garantir que essa mulher, ela seja de fato, ela encontre nos órgãos públicos um instrumento de apoio para que ela saia daquela situação e se recupere emocionalmente. E, Isabel, quais são as situações que o MP ele pode pedir a medida protetiva, né? A medida protetiva que tanto se fala, da importância dela, e ela é realmente fundamental, ela salva vidas. Se a gente for analisar, ano passado, cerca de 20% das mulheres que foram vítimas de feminicídio, elas tinham medida protetiva, mas se a gente analisar também, que 20% tinha, mas 80% não tinha medida protetiva, sequer procurou o sistema de justiça. Então, assim, a medida protetiva realmente salva. Quais seriam, então, essas medidas protetivas? De fato, a gente percebe em algumas situações mulheres que já procuraram a rede e mesmo assim chega-se a um resultado daquele crime que é evitável, né? Que a gente chama de crime evitável, que é o feminicídio. Mas mesmo que essas situações ocorram, a medida protetiva estatisticamente é um instrumento eficaz de tutela dessa mulher. E a Lei Maria da Penha trouxe um rol de medidas ali amplo, de afastamento, de inclusão dessa mulher no acompanhamento psicológico, de garantia de matrícula, né, do filho em local diferente para que aquela mulher saia daquele local, de encaminhamento dos filhos independentes para atendimento, de cessação do porte, né, suspensão do porte de arma do agressor. Enfim, são uma série de medidas. A mais comum é o distanciamento, que é bem eficaz, inclusive hoje a gente já trabalha com medidas de monitoramento eletrônico para garantir esse afastamento, que estão em desenvolvimento aqui no governo do estado. E é importante colocar que esses pontos trazidos pela Lei Maria da Penha, eles não são exaustivos, né? O juiz ele pode sentir ali o caso concreto e estabelecer medidas diversas dessas previstas em lei. Mas a lei ela tenta ser bem abrangente e alguns pontos devem ser tratados de relevância nisso. Primeiro, essa mulher ela pode procurar a medida protetiva em diversos meios, em diversos órgãos públicos. O pedido dela, seja num atendimento no Ministério Público, seja na Defensoria Pública, seja na própria polícia, que é a porta mais comum, até mesmo no CREAS, ela pode buscar essa medida protetiva de urgência. E ela deve ser deferida com base na palavra dessa mulher.
No momento do deferimento, a lei quis que a presunção pesasse em favor da palavra da mulher, porque é uma medida de acautelamento. Depois, posteriormente, pode haver uma investigação, pode haver uma melhor apuração e até mesmo a revogação daquela medida se aquelas informações que a mulher trouxer não se fortalecerem, né, nos outros elementos. Mas, num primeiro momento, a lei quis, o ordenamento quis que essa mulher fosse acautelada por meio da medida protetiva de urgência. E é importante colocar que essa medida, ela não depende dessa mulher querer instaurar um inquérito policial, querer efetivamente processar criminalmente o agressor. Então, ela pode existir de maneira autônoma, só para aquela mulher se sentir protegida. E em que situações, né? A gente trouxe um rol de violências que a Lei Maria da Penha prevê. É sempre importante aquela mulher verificar se há um direcionamento a ela pela condição de mulher, pelo ambiente doméstico e familiar daquela violência. Muitas vezes a gente acaba tendo situações em que há um conflito familiar generalizado e aí aquela mulher está ferida por aquilo e quer a medida protetiva. São exceções. A maior parte dos casos é que aquela mulher ela realmente está sendo vítima, mas a gente precisa depurar também situações para que a medida também não seja banalizada e proteja a própria eficácia e efetividade que a lei quis atribuir a essa medida. Mas é sempre importante a mulher ter essa ideia de que a palavra dela naquele momento é o fator mais importante para o deferimento da medida. E um ponto que é fruto de uma alteração recente na Lei Maria da Penha, que foi uma alteração até necessária pela prática judicial, é não condicionar essa medida a um prazo certo. Muitos juízes e juízas, né, ao longo de todo o país, às vezes estabeleciam 90 dias para durar a medida, para não ficar com aquele procedimento eternamente ativo ali na vara. E as mulheres muitas vezes obtinham essa decisão e, às vezes, um ano depois, elas estavam achando que estavam em sociedade resguardadas pela medida. E quando o agressor fazia alguma abordagem, ela descobria que a medida tinha vencido e o processo dela sido extinto. Então, a Lei Maria da Penha ela veio a ser alterada para estabelecer que enquanto durar o sentimento de risco dessa mulher, a integridade física, emocional, psicológica, a medida tem que estar ativa. E antes de qualquer extinção, essa mulher tem que ser ouvida para saber se ela quer ou não permanecer com aquela medida. Então, são pontos muito importantes que trazem a eficiência desse instrumento e a mulher tem que ser informada que o descumprimento ele tem que ser imediatamente reportado a qualquer órgão da rede de atendimento, preferencialmente fazendo-se um boletim de ocorrência, porque, pelo nosso sistema processual, o descumprimento à medida protetiva de urgência, além de ser crime autônomo no Código Penal, ele também autoriza a decretação da prisão preventiva do agressor. E esse é um ponto muito importante para que a sociedade tenha esse conhecimento, vizinhos, familiares dessa mulher em situação de violência, porque essa transformação do descumprimento em prisão preventiva, ela pode salvar uma vida. Então, os órgãos têm que agir com a urgência que essa situação requer. Houve o descumprimento, isso tem que ser imediatamente veiculado por meio do promotor de justiça, da promotora de justiça a uma vara criminal, para aquilo se converter numa prisão preventiva. Então, a mulher que teve uma medida protetiva de urgência, ela não deve pensar muito, já reportar isso, e assim como os familiares, a rede de apoio dela, saber que isso tem que ser levado a um órgão para transformar isso em prisão preventiva, porque isso realmente impede um ímpeto pior, até mesmo fatal, em relação a essa mulher. Inclusive, Isabel, citando um exemplo daquilo que você falou, de que o rol não é taxativo. Estive numa reunião semana passada e foi citado um caso de uma mulher em situação de violência em que ela residia ali no mesmo local, houve a medida protetiva de saída do autor da residência, só que a conta de luz, de água, estavam no nome dele, e ele cortou. Ele não pagou e foi cortada a conta de energia. Então, uma medida protetiva que seria interessante também de se colocar e de se verificar é isso, né? Se ela permanecer naquele lá, que houvesse uma retirada do nome dele das contas, né? Para que ela pudesse pagar, efetuar os pagamentos, continuar ali com todas as garantias em relação a isso.
E foi citada essa situação e uma outra integrante dessa reunião falou, uma medida protetiva um tipo de medida protetiva que a gente coloca, né? Sim, Cristiane, e a sua fala me trouxe um outro exemplo interessante que também tem uma relevância assim, nos atendimentos, no contato com a população que o Ministério Público tem, que é a questão da visitação de filhos comuns. Muitas vezes, assim, é importante colocar que, a depender do nível de violência, né, essa visitação pode vir a ser restrita, mas muitas vezes não é. E aí, como fazer? Como garantir essa visitação? Se não houver um acordo claro entre, né, os genitores, né, os pais, isso pode ser estabelecido que essa visitação seja realizada por meio de um familiar específico, ou algum outro meio, né, para que aquela mulher não fique submetida à presença do agressor, do autor de violência, para garantir esse direito, por exemplo, aos filhos, se não houver algum outro tipo de restrição judicial a esse contato. Você falou também da questão da sociedade, né, da atuação da sociedade em relação à violência de gênero. E a gente sabe que muita gente evita denunciar por meio de retaliação, por receio de ser coberto. Como é que essa rede de proteção à mulher, né? Você citou aí um pouco da rede de proteção. Como é que funciona e como é que é essa rede de proteção para que auxilie essa mulher a sair do ciclo da violência? Essa rede de proteção, ela deve atuar como uma forma de fluxo. E esse tem sido um grande ponto de trabalho do Ministério Público junto aos municípios e também ao Estado, né? Ou seja, aos entes públicos, de trabalhar esse fluxo. Por quê? A mulher, o caso da mulher, a violência, quando chega na rede, ela deve trilhar um caminho de proteção. E, por exemplo, quando uma mulher procura, primeiramente, a polícia militar, para registrar uma agressão que aconteceu. Essa mulher vai ser encaminhada a uma delegacia de polícia para ser colhido depoimento, mas já nesses primeiros atendimentos, seja pela polícia militar, seja pela polícia civil, eu estou exemplificando, porque a violência pode chegar, por exemplo, pelo filho ou filha dessa mulher na escola, para a diretora, que é muito comum. Então, por isso falamos em fluxo. Todos os entes, as áreas envolvidas no ente público, elas devem estar preparadas para iniciar esse fluxo. E aí, a partir do momento que esse caso chega, a mulher ela tem que ser rapidamente orientada. Orientada sobre seus direitos, orientada sobre aonde ir, transitar naquela rede. Então, primeiramente, vamos começar pelos casos mais corriqueiros, que é por meio da polícia militar e civil. Já na hora da colheita desse depoimento, essa mulher deve estar ciente de que ela pode procurar um atendimento psicossocial no CREAS, por exemplo. No CREAS, vai se olhar a questão assistencial dessa mulher, se ela precisa de uma ajuda financeira, de um aluguel social para permanecer alguns dias longe do local da violência, se ela precisa trocar os filhos dela de escola para sair daquela localidade, ou, por exemplo, se ela precisa da ajuda da polícia militar para retirar pertences da residência onde ocorreu a agressão. Então, naquele momento, esses serviços já começam a ser oferecidos. Deve ser questionado se ela quer a medida protetiva de urgência. E, em caso positivo, se ela quer receber futuramente o serviço da Patrulha Maria da Penha, que é um serviço presente na maior parte dos municípios, em que a Polícia Militar periodicamente vai à casa dessa mulher, ou local de residência, para saber se a medida protetiva está sendo atendida ou se há alguma necessidade ou causa de descumprimento. Deve ser oferecido também a possibilidade dessa mulher ser incluída num abrigo, né? Que aí é mais indicado e tem os pressupostos legais. Nós temos esse abrigo estadual aqui, a casa-abrigo, para situações que há risco de letalidade, que ela está com a vida mesmo comprometida pelaquela situação de violência. Então, nesse primeiro momento, essa mulher já deve saber desse leque de direitos. E, a partir dele, também o encaminhamento aos serviços de saúde, se houver caso de violência sexual, violência física. Ela deve receber todo o atendimento, né? Ela não deve ser somente direcionada. A rede ela tem que garantir que essa mulher efetivamente foi ao serviço. Então, a rede, o Ministério Público, ele deve
fiscalizar todas essas etapas. Ele deve estimular no seu território que essa rede ela funcione, que esse fluxo seja bem delimitado, para que a gente evite situações graves, porque quando um caso muito grave de violência chega à rede, se não houver esse diálogo entre os atores, muitas vezes essa mulher acaba desprotegida. Rede que não está entrelaçada, estruturada, ela deixa a vítima sair sem a devida assistência e acolhimento. Então, é dever do Ministério Público trabalhar no fortalecimento, no entrelaçamento e bom funcionamento dessa rede e de acolhimento dessa mulher. Isabel, você pode nos citar alguns casos de mulheres que elas conseguiram se reerguer, sair da situação de violência em razão dessa rede de proteção, de atuação do Ministério Público ou de outras instituições de enfrentamento à violência? Sim, são 13 anos do Ministério Público, a gente tem muitos desafios no dia a dia, mas também temos esses momentos que nós nos vemos, enquanto promotores de justiça, como instrumento de melhoria da vida dessas mulheres. Tanto no Tribunal do Júri, quanto pelo próprio NEVID, o Ministério Público ele tem se colocado nessa posição de acolher a vítima. Como foi falado, nós não somos um órgão acusador. Então, durante a pandemia, foram muitos atendimentos, seja pelo NEVID, seja como promotora natural, né, que eu atuava na época na comarca de Barra de São Francisco, de mulheres que estavam dentro dos seus lares e buscavam no atendimento, muitas vezes remoto, por vídeo, socorro, né, orientação. E nesses atendimentos era feito esse acolhimento e muitas delas conseguiram sair dessa situação. Tem um exemplo que é muito relevante, que eu fui procurada até pelo pai dessa vítima. Era uma vítima que era casada há 20 anos. Ela casou muito jovem, tinha um poder aquisitivo e de instrução alto, né? Ela tinha uma profissão extremamente técnica, não vou citar aqui para não identificar. Essa mulher descobriu, conversando com outras mulheres, que ela era vítima de violência. E ela tinha uma dificuldade porque o autor da violência também compunha o sistema de justiça. Então, ela procurou o Ministério Público como uma forma de desespero. Ela não sabia quem recorrer naquela cidade. Ela precisou procurar o NEVID, que era um órgão de abrangência regional. Nós fizemos o atendimento dessa mulher e hoje nós sabemos que, além dela continuar exercendo a profissão dela, ela busca meios de trabalhar a violência contra a mulher em todas as oportunidades que ela fala para o público, né? Porque ela revela ali que aquelas orientações, aquele acolhimento foram essenciais para ela mudar de vida, deixar esse relacionamento e iniciar uma nova vida. No Tribunal do Júri, a gente também lida muito com isso. Muitas vezes a gente encontra mulheres vítimas de tentativa de feminicídio que têm medo até mesmo de estar no ambiente de justiça. E conforme essa mulher vê que ela vai ser bem atendida, que ali a gente está ali com o objetivo de trazer a justiça para aquele atentado contra a vida que ela sofreu, essa mulher passa a se fortalecer e passa a ter coragem até de depor num plenário de Tribunal do Júri na frente do agressor, para buscar essa justiça. Então, é muito importante quando a gente vê, né, que nós temos esse papel social, esse papel jurídico de trazer fortalecimento a essa mulher. E nos projetos como MP com Elas, essa proximidade, ela traz ainda mais essa sensação de que estamos ali para servir ao acolhimento daquela mulher. Muitas mulheres passam a procurar mais o Ministério Público, procuram outras áreas, como de saúde, até mesmo são direcionadas a outros órgãos públicos, como a Defensoria, para trazer questões de família, né, de bens, enfim, de guarda de filhos. Então, o Ministério Público passa a ser essa porta de recebimento e acolhimento dessa mulher, para que ela seja encaminhada, para que ela seja trazida a uma nova vida. E a gente recebe esses relatos e vê mesmo na prática mulheres que mudam de vida e passam a se reconhecer como vítimas e reconhecer também, depois disso, superam essa fase para uma nova existência, buscando autonomia econômica, emprego, né, diferente, coisa que muitas vezes lá dentro do ciclo ela não tinha essa dimensão de viver com essa qualidade,
né, com essa integridade. Isabel, e qual é a realidade que você encontra na Promotoria de Justiça? Qual é o perfil dessas mulheres em situação de violência? Primeiramente, né, trazendo a realidade mesmo de uma promotoria de violência doméstica. Atualmente, não estou numa promotoria de violência doméstica, estou numa promotoria de júri, tráfico e trânsito, mas a promotoria do júri aborda várias situações de feminicídio tentado. Mas já atuei por longos anos nessa área. E o que a gente percebe nesse cotidiano de uma vara de violência doméstica? Mulheres extremamente sensibilizadas, mulheres que não acreditam no primeiro momento que vão conseguir, de fato, romper esse ciclo, que vão obter alguma ajuda do Estado nesse sentido. Ou seja, mulheres que chegam naquela vara, naquele atendimento, achando que são elas por elas, mais ninguém. E o grande desafio do nosso trabalho é não apenas prometer melhoria àquela mulher, mas realizar essas melhorias. A gente sabe que a internet, as redes sociais, é uma realidade nossa, né? E, lamentavelmente, muitos homens têm se utilizado disso para comportamentos misóginos. E, inclusive, crianças e adolescentes que não têm tido o acompanhamento dos pais ali na utilização das redes sociais, têm visto, né, essas atitudes misóginas. Como trabalhar, como a gente pode fazer para que realmente a gente consiga evitar que as redes sociais sejam um canal mesmo de propagação de atitudes misóginas? É muito importante trabalhar isso. Nós, recentemente, tivemos situações aí de domínio público, de feminicídios, em que havia um histórico de estupros coletivos, em que havia um histórico ali de acesso a esse tipo de conteúdo por parte dos envolvidos. E é um grande desafio do meio atual. É complexo porque a gente não pode atribuir apenas ao Estado essa função. Tem também a questão familiar envolvida, mas, acima de tudo, o Estado ele tem que fiscalizar os meios, né, de acesso a esse tipo de conteúdo, cobrar das plataformas digitais, o que não tem sido uma missão fácil, né, conforme a gente vê o evoluir da tecnologia muito rápido e muitas vezes os órgãos não acompanham com a mesma velocidade, mas investir em informação, investir em disseminação da educação de gênero no âmbito educacional é, sem dúvida, uma ferramenta acessível aos órgãos públicos e que pode mudar mentalidades e mudar uma sociedade. Então, nos projetos do NEVID, a gente tem trabalhado muito isso com as pastas da educação. Não podemos mais atribuir o fenômeno da violência aos órgãos de persecução penal exclusivamente. A educação ela tem que estar no dia a dia envolvida. Grande parte dos casos de violência contra crianças, meninas, eles eclodem no âmbito escolar. A direção, as professoras, os professores têm que estar preparados para ouvir, acolher, encaminhar esses casos. Então, os promotores de justiça, as promotoras, eles não podem falar só na sala de audiência, só no gabinete para o atendimento. A gente tem que ir a esses espaços, a gente tem que atender a convites e promover projetos de estar nesses espaços educacionais. Foi para mim impactante saber que usar a inteligência artificial para colocar meninas em situação vexatória era algo super comum, né, numa instituição de ensino de adolescentes, né? Então, assim, a gente sabe que acontece, mas quando você vai a um espaço desse e vê a frequência com que isso acontece, até mesmo para outros tipos de violência que não estão aqui na nossa abrangência do tema, como bullying, como trabalhar isso? Esse tipo de evento, ele traz essa consciência e é impressionante como toda vez que a gente vai a um espaço desse, a gente verifica gatilhos mesmo, né? De pessoas ali, meninas que estão acompanhando a reunião e no final da reunião procuram a gente, procuram outra pessoa que tenha falado para relatar uma situação de violência. A gente tem que sempre ter esse cuidado de observar até o público, né? Que tá ali acompanhando, porque isso é muito comum em eventos que a gente fala de violência. E trazer essas informações, capacitar esses cuidadores, esses educadores, as famílias para esse tema. Então, trazer as famílias para dentro da escola para também serem capacitadas, para trazer as famílias para ambientes em que a gente trata, a gente tem batido muito nessa tecla com as assistências sociais, de puxar campanhas públicas e que essas campanhas, elas, sobretudo nas cidades pequenas, não sejam campanhas que colocam essas mulheres em exposição. O que a gente tem verificado é que projetos que
são muito chamativos sobre violência, eles não têm aceitação nas cidades pequenas. As mulheres não querem ir ali conversar com uma pessoa que está numa campanha na praça que deixe claro que essa mulher pode ser, talvez, vítima, ela não quer ser exposta. Então, a gente tem estimulado nos municípios que esses projetos eles venham com outros serviços, para que aquela mulher, por exemplo, acesse um outro serviço, tenha um espaço para crianças ali, participem comunitariamente e também recebam orientação sobre seus direitos em caso de violência. Então, esse tem que ser um trabalho de várias frentes. O Ministério Público tem esses projetos do NEVID, ele vem estimulando isso, eles vêm estimulando isso com as redes, mas tem que ser uma cobrança anual para que isso seja incluído nos orçamentos do município, seja uma política pública estável. Isabel, a gente sabe que a Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência doméstica. Mas, por outro lado, o Brasil é o 5º país que mais mata mulher pelo simples fato dela ser mulher. E aí fica a pergunta, como avançarmos no enfrentamento a essa violência e qual seria o papel do homem nesse enfrentamento? Cristiane, esse é o nosso desafio diário. Muitas vezes, nós que estamos nessa área, nós nos vemos assim com desânimo, porque quanto mais se fala, quanto mais se faz nesse sentido, se divulga, se realiza projetos, muitas vezes a gente se depara com um mês, como o mês passado aqui no estado do Espírito Santo, com vários feminicídios tentados, consumados. Isso cria esse questionamento. Onde estamos errando? Onde podemos melhorar? E, assim, o que eu poderia dizer, pela minha experiência, né, nessa área, é que é um trabalho de longo prazo. Não adianta a gente achar que vai mudar uma mentalidade de subjugação da mulher à violência, de aceitação, de normalização dessa violência nos meios de comunicação, no dia a dia, nos meios laborais, de um dia para o outro. Então, trabalhar informação, trabalhar a rede, extirpar toda e qualquer atuação de órgãos públicos que não seja feita com perspectiva de gênero, fomentar denúncias em âmbito privado também, empresarial, de situações de violência de gênero, de desigualdade, de assédio. Tudo isso são passos que têm que ser dados no sentido de reduzir essa letalidade. A violência, ela não vira feminicídio de um dia para a noite. O feminicídio, ele é um fenômeno social que ele é fruto de diversos fatores, de diversos pensamentos, atuações no âmbito daquela comunidade, daquela sociedade. Então, trabalhar toda essa prevenção vai também reduzir a letalidade de mulheres. A gente observa, né, no Anuário de Segurança Pública, os mais recentes colocaram que, embora a gente tenha tido no Brasil, nos últimos 5 anos, uma redução de homicídios de número absoluto, essa violência, essa letalidade dentro das residências se manteve relativamente estável. Então, chegar a maior insegurança da mulher está dentro do lar dela hoje, comprovadamente por estatística. Então, a gente precisa chegar dentro desse lar. A informação precisa estar na mentalidade daquela mulher, na mentalidade daquele autor de violência, para que a gente, de fato, reduza essa letalidade. E, no final, num ponto assim já mais prático, trabalhar pela efetividade das medidas protetivas de urgência. E aí entram projetos, né, como o monitoramento eletrônico de mulheres que já são contempladas com a medida protetiva, um maior diálogo da rede, né? Sem dúvida, são pontos que podem preconizar aí que não se ultime, de fato, a agressão fatal àquela mulher. Bom, o MPS em pauta está finalizando e eu queria fazer um bate-papo rápido com você sobre mitos e verdades. Combinado? Então, vamos lá. Violência doméstica só existe quando há agressão física. Mito ou verdade? Mito. Infelizmente, a gente vê isso o tempo todo nas audiências, a mulher falar, ele nunca me agrediu, ele só me xingava. Não, eu não fui vítima, ele tacou só uma colher de feijão estragado na minha cabeça. Eu ouvi isso numa audiência. Então, assim, a humilhação, o xingamento, eles já são violência e eles têm um papel muito importante quando chegam ao sistema de justiça, que é coibir a violência no seu estado menos letal, menos grave, né? Então, às vezes, impede um escalonamento dessa violência. Outra.
A vítima pode pedir ajuda mesmo sem registrar o boletim de ocorrência. Mito ou verdade? Verdade. Essa mulher ela não precisa formalizar nada para ter ajuda. Ela pode procurar um serviço psicossocial para que ela tenha ali. Ela ainda não quer, vamos dizer que é muito comum, a mulher não quer ainda ir a uma delegacia, né? Estar naquele ambiente policial, que é de fato, mesmo que seja bem acolhido, é um ambiente hostil para uma pessoa que nunca teve contato com crime, com nenhum tipo de situação delitiva. Então, ela pode procurar o serviço, ela pode procurar os centros Margaridas, onde ela vai ter orientação jurídica, ela vai ter direcionamento psicológico. Então, a ajuda ela pode vir numa situação criminal, né? Pré-delituosa, né? Tem vários órgãos da rede que podem acolher essa mulher se ela não quiser, de fato, registrar uma ocorrência. A denúncia só pode ser feita pela própria vítima. Mito ou verdade? Mito, né? Há um jargão, né, dessa área que, em caso de briga de marido e mulher, não se mete a colher. E esse jargão, ele deve ser quebrado pela nossa atuação, no sentido de que deve-se, sim, proteger as mulheres, a sociedade ela deve ser estimulada a denunciar. Quando eu falo que a mulher só vai procurar ajuda se ela estiver se sentindo segura, o mesmo se diz à população. Se a população achar que vai denunciar uma situação e depois não vai ter nenhum tipo de segurança, ela também não vai querer ajudar aquela mulher. Então, deve-se criar esse mecanismo de que toda a sociedade deve estar envolvida nessa proteção às mulheres, às meninas, né, denunciando, orientando, sendo meio de acolhimento também, ainda que ali sem maiores rigores técnicos, mas sabe, não, procura ajuda, eu posso ir com você, não precisa propriamente de ser a mulher ali a ter essa iniciativa. Violência psicológica também é crime. Mito ou verdade? Verdade, ela foi tipificada no nosso ordenamento, né, em 2021. É um crime que veio na vanguarda da gente atuar de forma precoce nas situações de violência, já garantindo uma punição, é um crime de ação pública incondicionada. Não precisa da mulher ter um laudo médico ou psicológico, psiquiátrico, de que ela já tem alguma patologia decorrente da violência. Basta que essa mulher se sinta em sofrimento psicológico para que ela busque a punição do agressor por esse crime. E a última. Depois da denúncia, a mulher fica sozinha para enfrentar o processo. Mito ou verdade? Mito. A atuação dos órgãos ela tem que ser oposta a isso. Essa mulher tem que sentir que ela denunciando, ela vai mudar a vida dela para melhor, ela vai sair de um ciclo de violência. E ela não estará sozinha, ela terá rede de apoio pública, ela será direcionada aos órgãos de atendimento e vai ser fortalecida para mudar, de fato, a sua existência. Isabel, nós estamos encerrando o MPS Pauta. E deixa uma mensagem para essa mulher que está em situação de violência, mas ainda não consegue sair da violência. Infelizmente, a gente vê situações como essa em todos os setores da nossa sociedade. Muito se engana quem pensa que só mulheres de baixa instrução, muitas vezes não têm coragem de denunciar, não conhecem seus direitos. Não, muitas vezes mulheres que são instruídas, têm curso superior, postos relevantes de trabalho, são vítimas por anos e anos e não têm coragem de denunciar, chegando muitas vezes a um feminicídio. Então, o que eu posso dizer para você, mulher, que se encontra numa situação de violência? Confie nos órgãos públicos, confie que você não precisa viver nessa situação, busque a ajuda de pessoas próximas, relate o seu problema para pessoas de confiança e vá aos meios de atendimento. Não tenha medo de tomar posse dos seus direitos. Não tenha medo de entrar no órgão público para denunciar. O Ministério Público está de portas abertas, seja por meio presencial, seja por meio do canal 127. Existem outros veículos, como o 180, que farão a sua situação chegar ao local correto de punição. E mais do que isso, sempre que se depararem com uma dificuldade, com um atendimento inadequado, também denuncie. Nós estamos aqui para reconhecer que precisamos sempre melhorar. Enquanto os índices forem altos, nós temos que ter a consciência que o poder público ainda tem que melhorar. Então, busquem ajuda e busquem ajuda com qualidade. E se essa qualidade não vier, tragam essas informações para que a gente possa ter conhecimento delas. Temos a ouvidoria da mulher também. E, a partir disso, melhorar.
para proteger a sua vida, proteger a sua existência e trazer melhores condições para elas. Perfeito, doutora Isabel, muito obrigada mesmo. E eu acho que é importante a gente falar que esse enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres, ele não é somente das instituições, é da sociedade como um todo, né? Então, o Ministério Público atua, sim, é fundamental o nosso papel, mas que a sociedade também assuma essa responsabilidade, né, no enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres. E o nosso papel, enquanto Ministério Público, deve ser sempre de proteger essas mulheres em situação de violência e, como você bem disse, prevenir as situações de violência, responsabilizar os autores de violência, mas principalmente também fortalecer as políticas públicas. Então, acho que a gente precisa deixar essa mensagem e deixar uma mensagem também para as mulheres que sofrem violência, em complementação àquilo que disse a doutora Isabel, que vocês têm redes de proteção, né? 2 caminhos a se seguir. Seja buscando o sistema de justiça, acionando a polícia, numa situação de emergência, ligando ali para o 190, ou depois acionando a Polícia Civil, acionando o Ministério Público, mas também sua rede de proteção de amigos, familiares e a rede de proteção do município, né? Os municípios, eles têm, quase todos os municípios do nosso estado, eles têm os CREAS, e aqueles que não têm, têm os CRAS. Nós também temos os centros de referências e os núcleos Margaridas, que fazem esses acolhimentos da mulher em situação de violência. Então, se você não quiser buscar o sistema de justiça, você também tem essa outra opção, que é buscar essa rede de proteção para te auxiliar, te ajudar a sair do ciclo da violência. E essas redes de proteção também salvam vidas. Bom, então, agradeço a doutora Isabel a sua presença, as suas informações que foram fundamentais e até o próximo MPS em Pauta. Eu que agradeço. Muito obrigada.